Pentecostalismo e direitos humanos. Para falar sobre esse tema, é preciso lembrar que o pentecostalismo ele é, primeiro, um movimento religioso. É uma ramificação do protestantismo que tem como eclosão a mensagem do batismo com o Espírito Santo. Então, essa mensagem, ela anuncia a crença na continuidade dos dons espirituais. É o falar em línguas como evidência externa desse batismo. Ela crê no poder sobrenatural, nos milagres, na vocação profética, na autenticidade do mover pentecostal em Atos capítulo 2. Então, esse movimento, ele possui uma expressão singular no cenário nacional, porque é uma busca de sentido, é uma expressão de fé, um estilo de vida, é um modo de ver e sentir a vida a partir das potências do Espírito Santo. Então, o pentecostal é aquele que crê que os acontecimentos da vida estão sob o controle de Deus e que o poder de Deus, na ação do Espírito Santo, ela é essencial no cumprimento da missão. O Moisés Martins, que é um teólogo, escreveu o livro Protestantismo e Teologia Pública, ele falando sobre o pentecostalismo. Na verdade, o livro dele é Pentecostalismo e Teologia Pública, acho que é da editora Recriar. O Moisés Martins, ele vai falar que o pentecostalismo é uma força de mobilização social que orienta os indivíduos quanto às respostas políticas e de hábitos culturais na sociedade, e que é também uma possibilidade de exercícios de cidadania. Ponto. Então, essa fé pentecostal, ela possui uma consciência histórica, sim. E essa consciência histórica, ela está estabelecida na ação do Espírito Santo, na ação poderosa do cristão na comunidade. Entretanto, esse movimento pentecostal, durante muitos anos, ele foi bombardeado por conta de preconceitos, acusações desnecessárias, zombarias, muitas mensagens que questionavam a sua veracidade, que questionavam a sua espiritualidade, seu modo de ser e de existir, inclusive contra as suas liturgias, a sua cultura, seu culto, sua origem, suas pregações. Então, eu me considero um pentecostal. Inclusive, eu tenho muitas diferenças de liturgias, de costumes, de espiritualidade, mas isso não faz com que as minhas diferenças sejam motivos para menosprezar os meus irmãos e irmãs, porque eu respeito o seu estilo de vida e principalmente as contribuições históricas que os pentecostais trouxeram para esse país. Então, nesse sentido, nós podemos dizer sim que existem pentecostalismos, no plural mesmo, e entender é uma complexidade. Nós temos diversos modelos de expressão dessa espiritualidade, desse movimento, e esses modelos, o que precisa ser comum a todos esses modelos, por exemplo, é exatamente esse alinhamento com a crença no poder do Espírito Santo. É o falar em línguas, é um revestimento sobrenatural, a crença nos milagres, especialmente a crença no batismo no Espírito Santo. Então, os pentecostais, eles são cristãos que acreditam nessa atualidade carismática do Espírito e na possibilidade de vivenciar essa experiência ocorrida em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Por isso o termo pentecostais. Agora, para o termo no plural, pentecostalismos, nós usamos esse termo no plural porque dentro desse movimento pentecostal existem várias ramificações. E qual que é essa relação do pentecostalismo e os direitos humanos? Bom, o pentecostalismo ele representa uma pregação de resistência, uma pregação de esperança também diante do sofrimento e da dor na comunidade. Então ele luta diante das forças opressoras da maldade, da repressão, da violência contra os direitos humanos. Citando de novo Moisés Martins, ele diz que nas comunidades de fé pentecostal nasce um sentido novo de vida. Ele é permeado por uma noção de dignidade pessoal. E essas comunidades funcionam como uma alternativa social para os fiéis. Fecha aspas. Então há uma grande responsabilidade social no movimento pentecostal.
Nós sempre estivemos nas margens da sociedade, em lugares de opressão, de violência urbana, de carências, de pobrezas, de mazelas. E os pentecostais eles foram abraçados pelos pobres. E em contrapartida, eles também abraçaram as comunidades e as favelas no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Então, não menosprezando os trabalhos dos nossos irmãos das igrejas históricas, mas os pentecostais, eles estão em todas as favelas fazendo missão integral, sem conhecer muitas das suas bases teóricas e teológicas. Então, o pentecostalismo não é uma ficção, não é uma ideia, é uma ação. E esse mover, ele também tem um profetismo. E esse profetismo pentecostal, ele tem uma ênfase na transformação social, na transformação moral, ética, integral do ser humano. E baseando-se na tradição profética de Israel, nas ações apostólicas do livro de Atos, e especialmente em toda a pentecostalidade, digamos assim, do próprio Cristo. Então, o pentecostalismo moderno está crescendo bastante na academia teológica, como alvo de estudos na universidade. Os seus representantes não são mais alvos de zombarias por falta de educação formal, pelo contrário, temos diversos pentecostais bem formados, doutores, pós-doc, no Brasil e fora do Brasil. E muitos teóricos conceituados, eles se declaram pentecostal e estão na luta por uma transformação integral nas suas comunidades de fé e nos locais onde as suas paróquias estão inseridas. Então, o pentecostalismo ele tem demonstrado grande poder para transformar a sociedade. Ele abre espaço às minorias sociais, proporciona sentimento de pertença e de empoderamento aos seus participantes. Veja, onde uma mulher preta, por exemplo, simples, com pouca formação, teria possibilidade de pegar o microfone, pregar, cantar, ensinar, profetizar, numa posição social elevadíssima, onde todos que estão ali naquele movimento, na liturgia, ouvem e respeitam essa mulher, essa pastora, ou esse rapaz que de manhã trabalha sendo peão numa obra e à noite ele é o profeta na comunidade. Então, há uma demonstração de um grande movimento com consciência social, com transformação também e de empoderamento nas comunidades pentecostais entre os seus participantes. Então, esse movimento, ele se preocupa com a melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos, ele dá especial atenção à educação, é o povo do livro. Antes a galera e a comunidade que não lia, que não estudava, quando se converte ao pentecostalismo, passa a ler, passa a estudar, passa a ensinar. Então isso é um avanço no sentido educacional, alfabetizando não somente os membros da religião, da comunidade, mas toda a sociedade à sua volta. Então, com ações afirmativas, fundamentadas nesse amor ao próximo, independente da sua origem social, e com essa filosofia religiosa pentecostal, ele proporciona uma ascensão mesmo ao indivíduo simples e humilde, e que sempre foi relegado pelo poder público como um cidadão de segunda classe. Então eu entendo que há uma relação sim entre o pentecostalismo e os direitos humanos como um movimento de luta, um movimento de pertencimento, de empoderamento aos participantes dessas comunidades de fé.